Alguma vez você já se sentiu desanimado por achar que não é inteligente o suficiente para prosperar financeiramente? Bom, tenho uma notícia para você. Pessoas burras ganham mais dinheiro do que pessoas inteligentes, e um estudo conduzido por pessoas muito inteligentes teve que provar isso. Prepare-se para desafiar suas ideias pré-concebidas sobre o sucesso financeiro e entender por que a inteligência nem sempre é um fator dominante para alcançar a prosperidade. Antes de começar, curta o vídeo e se inscreva. Seja bem-vindo ao Curiosidades do Mundo. Um estudo realizado na Suécia revelou que os estudantes menos inteligentes são mais bem-sucedidos financeiramente que os estudantes muito inteligentes. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão ao analisar dados de 59 mil homens que foram submetidos a um teste obrigatório de aptidão para o recrutamento militar. Posteriormente, acompanharam seus ganhos ao longo de suas carreiras profissionais, buscando compreender a relação entre inteligência e renda. Os resultados são surpreendentes e intrigantes. Os indivíduos mais inteligentes obtiveram maiores ganhos financeiros, mas somente até atingirem um patamar de 670 mil coroas suecas ou cerca de 300 mil reais por ano. Acima desse limite, a inteligência parece não influenciar tanto nos ganhos financeiros. De fato, entre os mais bem remunerados, pertencentes ao topo da pirâmide, 1% mais rico, as pessoas menos inteligentes, inesperadamente, tiveram um desempenho superior. Mas isso significa que assistir TikToks e reality shows é melhor para sua carreira do que para a faculdade? Bom, talvez haja duas razões importantes para considerar que de fato pessoas menos inteligentes conseguem uma renda maior. No entanto, existem também duas razões pelas quais você provavelmente deve ignorar isso e continuar estudando se quiser progredir financeiramente. A primeira razão pela qual as pessoas menos inteligentes podem estar obtendo melhores resultados do que as mais inteligentes é que essas últimas costumam ocupar cargos de prestígio, mas não são necessariamente muito bem remunerados. Por exemplo, acadêmicos e pesquisadores são altamente inteligentes, mas muitas vezes enfrentam salários modestos. Da mesma forma, profissões como medicina, direito e finanças de elite exigem uma grande inteligência para superar os exames rigorosos de admissão e educação, mas a maioria desses profissionais não atinge o patamar de 1% mais ricos. Para fazer parte desse seleto grupo no Brasil, por exemplo, é preciso ganhar pelo menos R$ 343 mil reais por ano ou R$ 28 mil reais por mês. Esse valor é a média de renda para fazer parte do 1%. Embora alguns executivos sêniores, certos médicos, advogados e banqueiros possam alcançar esses níveis de renda, eles representam uma minoria. Na verdade, a maioria das pessoas que atingem essa renda são empresários, e o caminho para se tornar dono de um negócio não exige necessariamente uma inteligência excepcional em comparação com a inteligência necessária para se tornar um cirurgião de alto nível, por exemplo. A segunda razão é que a obtenção de renda elevada não depende apenas da inteligência. Pessoas altamente inteligentes que desejam chegar no 1%, muitas vezes, enfrentam desvantagens em relação àquelas moderadamente inteligentes que também almejam o mesmo objetivo. Os altamente inteligentes, quando seguem carreiras bem remuneradas, têm menos incentivo para se tornarem empresários, pois atingem uma renda satisfatória e, naturalmente, têm receio de arriscar ou abandonar seus empregos estáveis para iniciar um negócio que pode nem dar certo. Já as pessoas moderadamente inteligentes que buscam renda alta têm menos oportunidades de obter retornos nos níveis mais altos da escala salarial, a menos que optem por abrir seus próprios negócios. Portanto, em média, elas estão mais dispostas a assumir riscos, pois não têm uma carreira difícil de abandonar e igualmente difícil de retomar. Analisando os dados, pode-se concluir que se você deseja se tornar rico, a melhor estratégia é ser moderadamente inteligente, mas extremamente ambicioso, certo? No entanto, como sabiamente disse Benjamin Disraeli, ex-primeiro-ministro britânico, existem três tipos de mentiras: mentiras comuns, mentiras deslavadas e mentiras estatísticas. Portanto, é hora de entender como o dinheiro realmente funciona, a fim de compreender por que as pessoas menos inteligentes podem estar ganhando mais dinheiro do que as pessoas inteligentes, e por que essa tendência não faz sentido algum para o planejamento da sua própria carreira. Vamos supor que a única coisa que importa é maximizar os ganhos financeiros e você está tentando escolher o caminho a seguir para aumentar suas chances de atingir o seu objetivo. O primeiro desafio que surge ao tentar planejar sua carreira com base na replicação do sucesso das pessoas no 1% mais rico é a complexidade estatística envolvida na inferência de resultados a partir de dados como esses. O chamado efeito teto
é o fenômeno observado nas extremidades dos conjuntos de dados quando eles são representados em escalas como, por exemplo, os percentis de riqueza. Para ilustrar esse ponto, imagine uma turma com 10 alunos que faz um questionário surpresa com 100 perguntas. 3 alunos da turma obtêm notas perfeitas, enquanto os outros 7 alunos têm uma mistura aleatória de notas. Um estatístico poderia concluir que uma pontuação perfeita é o resultado mais fácil de alcançar, simplesmente porque é o resultado mais comum. O efeito teto é como se houvesse um limite no teste, e ele não consegue medir acima desse limite. Então, se alguém já tirou a nota máxima, o teste não consegue mostrar quem é mais inteligente dentre esses 3 alunos que acertaram tudo. A mesma coisa acontece quando olhamos para a renda das pessoas. Não importa o quanto alguém ganhe, dentro do grupo do 1% mais ricos, tem pessoas que chegarão lá de diferentes formas e possuem renda que vão desde os 28 mil, conforme falamos, até os milionários e bilionários que possuem renda muito superior. E nesse grupo, a diferença entre pessoas mais ricas pode não ficar tão clara. Por exemplo, suponha que 2 dos 3 alunos com a nota máxima sejam os mais inteligentes da turma, mas o terceiro aluno não seja tão inteligente e só copiou os testes dos outros. O teste não vai mostrar essa diferença entre eles e vai considerar todos igualmente inteligentes. O mesmo acontece com os mais ricos. Muitos podem ter chegado por serem muito inteligentes, mas alguns podem estar lá apenas por sorte ou por participarem de coisas famosas como reality shows, por exemplo. Esses casos inflam a média e podem não refletir a verdadeira inteligência ou habilidade das pessoas desse grupo. Trazendo para o contexto do estudo, não é possível afirmar que pessoas com inteligência mediana foram mais bem-sucedidas porque são menos inteligentes, pois elas podem ter conseguido essa façanha por inúmeros motivos e variáveis. Outro fator a ser considerado é o viés de sobrevivência nas pessoas menos inteligentes que ganham mais dinheiro em uma população. Uma pessoa de inteligência mediana que decide abrir um negócio próprio tem uma alta probabilidade estatística de falhar e acabar na faixa inferior de renda. Nesse ponto, pode tentar abrir outro negócio ou retornar a um emprego tradicional. Caso tenha sucesso, o negócio não precisa crescer tanto para gerar lucros suficientes e colocar o proprietário entre os 1% mais ricos. Por outro lado, uma pessoa altamente inteligente iniciando um negócio tem ligeiramente mais chance de ser bem-sucedida, mas estatisticamente ainda é provável que fracasse. Como há menos pessoas altamente inteligentes em comparação com as pessoas de inteligência mediana, haverá mais negócios bem-sucedidos administrados por pessoas com inteligência mediana do que por pessoas altamente inteligentes. E como mencionado anteriormente, pessoas altamente inteligentes que já ganham um bom dinheiro em uma posição como empregados têm menos probabilidade de abrir um negócio próprio, provando que a fórmula para enriquecer também não é, necessariamente, ser um empresário de inteligência mediana apenas porque os dados mostram que há mais dessas pessoas bem-sucedidas. O segundo problema com a interpretação desse estudo e de outros estudos é que entender a sociedade vai muito além das estatísticas. Para começar, esse estudo foi realizado apenas por homens. Os homens possuem rendas e locais de trabalho diferentes das mulheres, portanto, os resultados poderiam ser bastante diferentes se a outra metade da população fosse incluída na análise. Isso faz sentido, né? Medir a inteligência é uma tarefa complicada, e é mais provável que um teste militar de aptidão se concentre no tipo de inteligência que tornaria as pessoas hábeis em seguir ordens e compreender informações, em vez de incentivar o pensamento livre e a inteligência criativa, que seriam vantagens competitivas em ambientes de negócios, mas não necessariamente em campos de batalha. Além disso, é importante destacar que esse estudo foi conduzido na Suécia, onde as finanças pessoais e carreiras têm diferenças em relação ao Brasil. Na maioria dos lugares, há grandes chances de alcançar a prosperidade por meio de profissões altamente remuneradas, que geralmente são ocupadas por pessoas extremamente inteligentes. Entretanto, algumas pessoas alcançam altos salários não necessariamente por sorte, inteligência ou trabalho duro, mas sim por possuírem conexões familiares que lhes proporcionam empregos bem remunerados. Embora seja injusto para aqueles que não têm essas vantagens, a contratação de jovens ricos com conexões pode valer a pena se eles usarem essas conexões para atrair mais negócios. Alguns desses indivíduos privilegiados podem ser inteligentes, enquanto outros não tão inteligentes, mas não precisam atingir o mesmo nível de inteligência que um médico de elite para ganhar dinheiro. Antes que você pense que toda essa pesquisa foi uma grande perda de tempo e não revelou o segredo para se tornar membro do 1%, saiba que ela realmente revela algo importante. Deixe-me explicar. Existem alguns fatores que podem colocar pessoas menos inteligentes no 1% mais rico e que você não pode controlar. Você não pode escolher se nasceu em uma família rica que pode oferecer a você um emprego vantajoso com favores.
Além disso, há muitas coisas que você não pode controlar no sucesso ou fracasso do seu negócio. Muitas vezes é uma questão de sorte. Porém, aqui vai outra informação essencial. Você não pode controlar completamente o quão inteligente você é. É possível desenvolver certas habilidades, aprender coisas novas, mas algumas pessoas têm uma capacidade maior de absorver e aplicar conhecimento do que outras. Não dá para simplesmente copiar características de alguém e esperar um resultado idêntico. É fundamental que você avalie criticamente seus pontos fortes e fracos e escolha uma carreira que melhor se adapte a você. Ser rico e bem-sucedido não se resume a voar de primeira classe e comer caviar. Assim como ter inteligência mediana não garantirá que você faça parte do 1%. O primeiro passo é descobrir em quais áreas você é habilidoso e em quais você precisa melhorar. Isso pode envolver admitir que você não é tão inteligente quanto pensava. Essa autoconsciência pode ferir seu ego, mas ser honesto consigo mesmo sobre suas fraquezas o levará muito mais longe do que acreditar ser bom em algo que você não é. Setores altamente competitivos recompensam os de alto desempenho, mas também punem os de baixo desempenho. Tornar-se médico, por exemplo, quase garante uma renda de classe média ou alta ao longo da vida profissional. Por outro lado, se você desistir da faculdade de medicina, perderá tempo e dinheiro, ficando muito atrás daqueles que são mais realistas em suas ambições de carreira. É importante entender que um eletricista que realiza um excelente trabalho em sua área e possui uma boa reputação com construtores e empresas pode ganhar mais dinheiro do que um advogado mediano ou abaixo da média. Isso não significa abandonar a faculdade, mas sim ser honesto consigo mesmo sobre qual área você poderia se destacar e em seguida perseguir essa carreira em vez de seguir profissões apenas com base na reputação de ganhar muito dinheiro. Em resumo, o título do vídeo "Pessoas burras ganham mais dinheiro do que pessoas inteligentes" foi uma estratégia chamativa para te trazer para cá. Devemos nos lembrar que a relação entre inteligência e renda é complexa, e outros fatores como habilidades sociais, conexões e oportunidades também influenciam o sucesso financeiro. Cada indivíduo é único, e o caminho para o enriquecimento envolve autoconhecimento, dedicação e escolhas conscientes. Portanto, é importante não se prender a generalizações simplistas e buscar seguir uma carreira que seja gratificante e alinhada com suas paixões e metas pessoais. Espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima.